Bom, revitalização de igreja seria perceber que a igreja de fato perdeu a vida e que ela precisa que Deus faça uma obra nela para que ela volte a ser uma igreja viva, né? Infelizmente, as pessoas às vezes pegam aquele versículo, né, que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja e acham que nenhuma igreja local pode morrer. Hum, Mas a realidade é que igrejas locais morrem, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja universal, sim. a igreja de Jesus Cristo. Mas igrejas locais, elas morrem e muitas vezes demoram muito para perceber que estão mortas, né? Inclusive Jesus, né, em Apocalipse, as exortações que ele traz para as Sim, igrejas são sim, assustadoras. Quando ele sim, fala de remover o cálice, sim. tipo, vocês não vão ser mais uma igreja, que os caras são Sim. a igreja. E a gente para pensar, cadê a igreja de Corinto? Cadê a igreja de Éfeso? Cadê a igreja Morreram, da, né? da região da Galácia? Então é uma realidade dura de se pensar, né? Até quando a gente para pensar que Paulo, em 30 anos, às vezes em 60 anos, você tem uma igreja que Paulo plantou vibrante, e depois, não muito tempo depois, Paulo tem que escrever uma carta falando, vocês estão se desviando do evangelho, Exato, né? exato. A igreja da Galácia. Isso. Então, a revitalização é uma coisa que a gente precisa considerar. Mas quais são alguns sinais para a gente ver que não, tá precisando, a coisa está ficando Aham, feia? aham. Você usou a palavrinha-chave aí, Vini, que é evangelho. Paulo escreve aos Gálatas, né, do desvio do evangelho. Sim. Às vezes as pessoas acham assim, minha igreja precisa de revitalização porque a maioria das pessoas são da terceira idade, porque a gente canta Hum. hinos apenas, porque eu não gosto da cor da parede da Não é igreja. modernização. Exato, não é isso, né? Não é porque a minha igreja ela é de bancos de madeira, precisa revitalizar. Gente, não é isso. Você pode não gostar dessas coisas, é seu direito, e pode até ser que você consiga levar algumas mudanças nesse sentido, que são indiferentes. Mas revitalização de igreja, o sinal de que uma igreja precisa ser revitalizada é falta Jesus na vida da Hum. igreja. O que eu quero dizer com falta Jesus na vida da igreja? Não é que você precisa mandar fazer uns banners com a palavra Jesus e colocar na igreja, né? E aí agora não, agora a igreja tem Jesus. Não é isso. O que eu quero dizer é, quando eu digo que falta Jesus, é falta o evangelho na vida da igreja. Falta centralidade do evangelho na vida da igreja. Falta isso na pregação, mas mais importante, e quando eu digo falta isso na pregação, eu quero dizer o seguinte: normalmente são igrejas que pregam moralidade ao invés de pregar o evangelho. Prega, olha, seja como Davi, seja como Abraão, mas não tem evangelho, apenas tem um despertamento para uma vida moral ou às vezes uma pregação de autoestima, de Mas a autoajuda. pessoa fala, eu estou pregando a palavra de Deus. Isso, mas não está pregando o evangelho. Você está Hum. pregando a partir de um texto da palavra de Deus, mas você está pregando um texto isolado da história da redenção como um todo. E Uhum. aquele texto não pode ser pregado isolado da história da redenção. Ele é parte da história da redenção e o pregador precisa mostrar como isso acontece, né? Então, falta centralidade do evangelho na pregação e falta centralidade do evangelho na vida da igreja. O que eu quero dizer com isso? Uma igreja onde não existe arrependimento, uma igreja onde não existe pedido de perdão, onde não existe perdão uns aos outros. Essa é uma igreja que precisa ser revitalizada. Eu me lembro quando eu cheguei lá a igreja se chamava Segunda Igreja Batista, hoje é a Igreja Batista Vida Nova. Era uma igreja onde o evangelho estava ausente da vida dos irmãos, né? Eu me lembro com tristeza o dia em que uma irmã sentou no gabinete e falou para mim que ela odiava duas outras irmãs da igreja. E o motivo por que ela as odiava é porque elas haviam usado a cozinha sem pedir para ela, né? Uau. Então, assim, a gente fica chocado com isso, Mas não é mas tão incomum. não é tão incomum assim. E isso é uma igreja onde o evangelho não é central. As pessoas não estão dando a cambalhota do que significa crer no evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é uma igreja evangélica. Igreja evangélica. Que se você perguntar se tem o evangelho, nunca vai falar que não. Exato. Eu me lembro quando, no meu último ano de seminário, um dos nossos professores, ele falou uma coisa para nossa turma que me marcou e na época eu não entendi plenamente. Hoje, depois de 11 anos no ministério, eu entendo bem claramente. Ele disse o seguinte: vocês estão sendo enviados para o maior campo missionário do Brasil, a Igreja Evangélica Brasileira. Vão e preguem o evangelho, né? E é uma realidade. Infelizmente, a gente tem um monte de gente dentro das igrejas que não entendeu
plenamente o evangelho. Acha que é simplesmente uma passagem, um carimbo no passaporte para o céu. Ah, eu quero fugir do inferno, quero ir para o céu, então, eu quero o evangelho. Mas não entende que o evangelho, ele tem implicações de transformação na vida da pessoa, de amar como Deus me amou, de perdoar como Deus me perdoou. Então, onde falta isso, é uma igreja que precisa ser revitalizada, onde o púlpito não tem a centralidade do evangelho e onde a vida da igreja não tem essa centralidade.